Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 5 horas, 14 minutos e meio. Tentamos agora retomar aqui o contato com o professor Karnal, porque hoje, mais do que nunca, acho que sexta-feira, quer dizer, faltou aqui o professor na sexta-feira para dar para a gente um alento aqui com relação a essa coisa horrível que foi essa tragédia, né? Professor, olha, eu me lembro aqui de 3 situações em que o Brasil viveu uma comoção do tamanho que foi essa morte precoce e, aliás, uma morte completamente desnecessária desse grupo todo que estava naquele avião. Porque aquilo se tratou de um crime, né? Um crime do piloto, como a gente cansou de descrever aqui desde o dia seguinte dessa tragédia. Agora, quero saber do senhor o seguinte: o país de luto, ainda as pessoas muito tristes na rua, a gente vê gente com o olhar merejado, né? Eu mesmo, olha, sábado, viu, Thaís? Estava apresentando o Jornal da Band, eu quase fiquei mudo naquela bancada, entendeu? Porque deu um nó na minha garganta. Difícil, Fábio, eu estava aqui no ar na Rádio Bandeirantes, imagina em rádio, que você não pode nem subir ali a cena, deixar o silêncio, né? Um tem que horror. o tempo todo descrever. E uma sensação de que a gente pode, sei lá, falar algo que não agrade, que magoe o nosso ouvinte, uma sensação de não conseguir transformar em palavras, né? Um sentimento muito pesado daquele momento, né? Professor, eu me lembro de 3 situações na história, na minha vida, porque eu já trabalho há 35 anos como jornalista. Me lembro do enterro da Elis Regina, logo no começo da minha carreira, depois da morte do Ayrton Senna, essa sim é uma comoção comparável a isso que aconteceu, e depois a morte do Tancredo Neves. Né? Foram 3 episódios que eu me lembro que deixaram o país realmente enlutado. Agora, eu também sinto que, assim, num país tão desprovido de heróis, né, com tanto macunaíma por aí, com tanta gente mau caráter pautando enfim, a nossa história, que talvez essa carência de líderes faça com que, na iminência, ou diante de uma tragédia como essa, a gente crie elementos de identidade nacional, sabe? É isso que eu sinto. A gente se sente amparado na desgraça, uma vez que na glória nós não temos quem nos ampare ou quem nos guie. O senhor concorda com isso ou não? Eu concordo e acho que, apesar do Brecht ter dito infeliz do país que necessita de heróis, quase sempre nós buscamos esses bons elementos ou essas referências. Historicamente, antes de você começar a sua carreira, houve muita comoção no Brasil. Por exemplo, quando morreu o Barão do Rio Branco, por exemplo, houve suspensão do Carnaval no Rio de Janeiro. Quando morreu Getúlio, em 24 de agosto de 54, houve também essa comoção. E essas comoções históricas que você lembra, o impacto que foi o acidente em Orly, quando morreu o presidente da Arena, socialites e cantores brasileiros lá em Paris, no acidente da Varig, e agora recentemente você lembra tanto a Ayrton Senna quanto a morte de Tancredo Neves, e diz: a morte de pessoas jovens ou pessoas significativas altera nosso lugar no mundo, altera a nossa posição no mundo e traz à tona uma série de questões problemáticas para nós, né? Eu acho que morte causada por cobiça e incompetência, ela piora, porque a gente aceita mais ou menos uma morte natural como a de Tancredo Neves, mas morte de jovens causadas por cobiça, associada à incompetência, avareza e vontade de lucrar um pouquinho mais, levando à morte de tanta gente, isso é um terror, né? Professor, agora, talvez o mais triste nessa tragédia toda, porque eu acho que a sensação, pelo menos a sensação que me acometeu, é aquela de quem perde um irmão mais novo que está no auge da vitalidade, né? Agora, é engraçado, porque a tragédia, ela acaba despertando sentimentos que antes sequer existiam. Por exemplo, eu fiquei muito triste, estou falando do meu caso individual, né? E eu acho que a emoção individual, ela se aproxima muito da emoção que a gente sente coletivamente num episódio como esse. Todo mundo se entristece da mesma forma. Parece que a gente perdeu um irmão mais novo, não foi isso? Porque a mídia nos torna íntimos das pessoas e a gente passa a acompanhar essa dor. Eu digo uma coisa ambígua e espero ser bem interpretado: a morte de um jovem é um terror para quem fica, para os pais, as mães, os irmãos e nós. Mas morrer jovem, de alguma forma, é um privilégio. Não conhecer a decadência, não conhecer a doença, morrer no apogeu, cercado de esperanças e vitalidade. Agora, para quem fica, a morte de alguém jovem é uma grande tragédia, porque dá uma sensação de inversão, quando se dizia na Grécia clássica, por exemplo, que paz é quando os filhos enterram os pais e guerra é quando os pais enterram os filhos. E hoje nós vivemos várias guerras, né?
Há muitas mortes no trânsito, há muitas mortes na periferia entre jovens, especialmente do sexo masculino, especialmente negros. Há muitas mortes que não precisariam ocorrer, fora aquelas que são de doenças ou de tragédias mesmo. Então, é absolutamente incômodo lidar. Nós temos uma coisa chamada tanatofobia. Thanatos em grego é morte, fobia é medo. Nós temos hoje uma tanatofobia e a morte é muito menos natural do que era há 100 anos. Nós éramos mais conformados há 100 anos. Professor, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos passar para o outro assunto da nossa agenda, que é o seguinte: ontem nós vimos no país inteiro aí gente saindo para a rua para protestar mais uma vez contra esse escárnio chamado corrupção, essa pouca vergonha dessa elite política nossa que tenta se salvar, né, da lista. Porque a semana passada foi muito dura, a semana retrasada também foi muito dura em relação a isso. As pessoas estão cansadas de ver essa esperteza, né? E parece que lá em Brasília não acontece nada, né? Porque agora está lá o Renan réu, essa vergonha de situação, e de penduradíssimo lá, não faz a menor menção de deixar o osso lá em Brasília para o nosso alívio, né? Para o nosso alívio moral. Por que essas instituições e quem as dirige são tão refratários à mudança dos tempos, hein, professor? Bom, como disse o Macaco Simão hoje de manhã, né, o Renan, ele cumpre uma ideia que é mais ou menos clássica no Brasil, que é a ideia de que o Estado tem como objetivo o próprio Estado. Ou seja, o Estado nem tem por objetivo o bem comum, nem a administração, nem as leis, nem a democracia. O Estado tem por objetivo o próprio Estado. O objetivo do Renan é o seu cargo e o seu poder. Não é o Brasil, não é a ética, não é a defesa de valores de instituições. Ele, entre outros, seria injusto dizer só o nome deles, né? Mas a pergunta incômoda que houve também manifestações no Estado que elegeu o Renan, a pergunta é: será que entre os manifestantes estavam alguns dos eleitores que o tornaram senador? Porque são precisos muitos votos para fazer alguém senador. Será que isso faz pensar a próxima vez em não votar nessas elites tradicionais, carcomidas, corrompidas, impossíveis de serem aproveitadas num sistema democrático e transparente? Será que vão ter uma opção diferente? Porque há políticos bons. Agora, Brasília só responde à pressão. Por exemplo, não deram continuidade a essa lei de impunidade em função da pressão. É só a pressão diminuir que eles vão anistiar, impostar e dar mais verbas e mais poder a todo mundo. É só a pressão diminuir um pouco, né? Agora, a grande pressão é, naturalmente, a questão da eleição. Professor Canal, deixa eu juntar os dois assuntos sobre os quais a gente já falou com o senhor hoje. A gente viu em outras grandes catástrofes, né, que de vez em quando o brasileiro usa um pouco do humor, né, até de mau gosto ou de gosto duvidoso, para soltar um pouco dessa tensão terrível causada por grandes tragédias. E dessa vez aqui não teve quase nada. O impacto foi tão grande, tão aterrador, que não teve piadinha e tal. Mas uma coisa só circulou em redes sociais, em grupos de WhatsApp, que junta os dois assuntos, que é aquela... puxa, olha, você viu que notícia ruim? Um avião que transportava 50 deputados estava para pousar em Brasília e pousou tudo certo e não aconteceu nada. É uma sensação, é um sentimento que assusta um pouco também, não é, professor? Quer dizer, e juntando a isso, Thaís, né, que a única piada que tenha surgido dessa catástrofe envolvendo a Chapecoense diga respeito simplesmente a políticos. A pessoa está dizendo, devia ser político, tá lá. Eu tenho visto, viu, professor, só para corroborar com isso que a Thaís está falando, algumas iniciativas de pessoas que fazem vídeos nas redes sociais, são vídeos que estão circulando aí pelo WhatsApp, chamando para uma reação violenta da população. Tem um sujeito que simplesmente chega no WhatsApp, está fazendo o maior sucesso, porque eu já recebi de 3 grupos diferentes. Fala assim, nós temos que bater nesses deputados. Quando você vê um deputado na rua, bata nele. Eu sou totalmente contra isso. Acho que bater em deputado é negar o voto a ele. Se o cara é pilantra, tira dele o mandato. Acabou, ele não vai fazer mal para ninguém mais, né? E aí a justiça há uma faz o questão resto. Que vocês tocam que é muito importante, gente. Criticar deputados e criticar senadores que cometam atos ilícitos ou que eu discorde é muito bom. Agora está havendo uma crítica ao legislativo. E isto é ruim. Isto é simplesmente jogar fora a água suja do banho da criança com a criança. Então, o legislativo é a base da democracia. O Brasil é um país democrático porque tem um legislativo livre e aberto. Ditaduras fecham o legislativo.
Ditaduras silenciam deputados e senadores e outros órgãos legislativos. É preciso defender o legislativo e depurá-lo, para não confundir a causa com a consequência, o efeito com aquilo que o provocou. Então, é autoritário constituir grupos paramilitares que vão punir deputados na rua. É autoritário fazer isso. É autoritário eu pregar, desenvolver a ideia que devem morrer. Os deputados que estejam incluídos em crimes devem ser processados e não espancados nas ruas. Essa coisa de justiça nas próprias mãos é grupo de paramilitar e de fascista. Não pode ocorrer. A democracia precisa de um legislativo forte e ético. Há deputados éticos e há senadores éticos. Professor, infelizmente, os deputados e senadores tradicionais que pertencem a grupos e partidos tradicionais ainda não entenderam. Professor, e vão continuar fazendo tudo isso. Então, o eleitor precisa votar certo, protestar, cobrar do seu deputado, deixar bem claro que vai tirar o seu mandato, que esse tipo de falta de caráter e de canalha não tem mais lugar no Brasil. Agora, sugerir grupos paramilitares que vão ficar espancando em aeroportos é coisa de gente mal resolvida e autoritária. Né? Fascista mesmo, né, professor, para usar a palavra adequada. Olha, eu tenho um amigo que é meteorologista e ele diz que a meteorologia e a climatologia são o contrário da história que o senhor representa aqui no programa. Por quê? Segundo ele, a meteorologia não consegue de jeito nenhum prever o tempo no passado, assim como a história não consegue prever o futuro. Mas eu quero saber do senhor, se o senhor acha que a gente tem jeito, porque nos últimos 500 anos a gente só fez aprofundar as nossas mazelas. E daqui para frente, professor? É uma pergunta que você sabe que há um interesse enorme cada vez que eu dou uma entrevista de me perguntarem sobre o futuro, e eu recomendo sempre tarólogos, jogadores de búzios e pessoas que são meteorologistas. Que o nosso querido meteorologista pode fazer muitas coisas dentro dos limites do seu conhecimento. Agora, eu só posso falar do momento passado. Agora, não é que se deva olhar com otimismo, mas pensando que neste país cheio de mazelas, eu, você e todos que estão nos ouvindo, tivemos formação, constituímos alegrias, parentes, família, constituímos profissão. Então não é o caos absoluto. Tivemos momentos de estabilidade econômica, como foram alguns anos entre o governo FHC e Lula. Tivemos anos de crescimento algumas vezes, como nos anos de Juscelino Kubitschek. Tivemos anos de conquistas sociais. Tivemos anos de alegrias, como a Constituição de 88, a restauração das diretas já, e temos uma tradição política difícil. Mas a maior prova de que a política é importante, mas não é essencial, é que o Brasil continua trabalhando, produzindo e crescendo dentro do seu esforço, apesar dos seus administradores. Né? Então, isto é uma questão, como descreveu no Decameron Boccaccio, de que a maior prova de que a igreja tem a parte com Deus é que ela sobrevive a seus administradores. Né? E acho que a maior prova de que o Brasil é um país forte é que ele sobrevive aos seus políticos. Então tá bom, olha, o professor Leandro Carnal volta com a gente no Bastidores do Poder aqui na quarta-feira. Professor, boa semana pra gente, hein? Muito boa semana para todos nós. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Obrigado.